Senadores. Primeiramente, presidente, quero cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, os seus ministros, por hoje estar julgando os embargos referentes ao processo de Raposa Serra do Sol. Para nós é um momento importante para a segurança jurídica dos produtores brasileiros e nós esperamos que todos os embargos apresentados sejam rejeitados e que, a partir de então, a Advocacia Geral da União possa efetivar a Portaria 303 para que possamos ter um marco na questão indígena, no que se pode, no que não se pode fazer em termos de demarcação de terra indígena no Brasil, principalmente ouvindo os estados, ouvindo os municípios e ouvindo as comunidades diretamente interessadas. E eu, nessa oportunidade, senhor presidente, venho aqui falar novamente, mais uma vez, sobre a questão da reserva Suiamiçu, no estado do Mato Grosso. É um momento bastante preocupante. Nós, no mês passado, subimos aqui à tribuna falando da situação das pessoas que estão lá. São mais de 6.000 famílias que correm o risco de, a qualquer hora, serem despejadas dessa área, que estão instalados lá há mais de 30 anos e foram instalados, a maioria deles, levados pela reforma agrária, levado pelo INCRA no processo de reforma agrária, e de que, de um momento para outro, o governo, através do ainda presidente Fernando Henrique, editou uma portaria criando nessa área uma reserva indígena, num processo em que existem muitas falhas, muitas ilegalidades e muitas irregularidades. E agora, nós, no embate jurídico, há pouco mais de um mês, nós tivemos uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendendo a desocupação dessa área, e nós formamos, na Casa Civil, junto à ministra Gleice, junto ao ministro Adams, um grupo de trabalho para se trabalhar uma solução pacífica para essa situação. E esse grupo de trabalho só teve a oportunidade de conversar uma vez em função das questões eleitorais. Nós entendemos que depois das eleições seria um momento mais adequado para trabalharmos principalmente a questão da permuta de uma área de terra oferecida pelo governo do estado do Mato Grosso, uma área preservada, uma área infinitamente maior do que a área destinada aos índios. E para você ter ideia, senhor presidente, senhores senadores, é uma área em que residem 6.000 pessoas nessa área, 300 índios para se instalar nessa área. Esses índios, 85% deles não querem essa área, concorda com o governo da área que foi oferecida para eles. Infelizmente, nós temos aí um imbróglio jurídico que não conseguimos resolver, uma intransigência da FUNAI, e que, nesse momento, 300 mães de família daquela área estão aqui na Praça dos Três Poderes. Um momento estão em frente ao Palácio do Planalto, outra hora estão em frente ao Supremo Tribunal Federal. O Exército já ocupa a área desde a última sexta-feira e o desespero dessas mães de família, desses pais de famílias, que mais de 30 anos estão nessa área, trabalhando, produzindo, e inclusive nessa mesma área. Tem um distrito onde existe só em uma escola 800 alunos, macas de arroz, secadores. Nessa área hoje existem mais de 300.000 cabeças de gado, nessa área de forma extemporânea. Na semana passada, o ministro Aires Brito, através de um recurso oferecido pela Procuradoria-Geral da República, suspendeu a liminar que tínhamos, garantindo a posse das pessoas que estavam lá. E, por coincidência, na quinta-feira, foi suspensa a liminar, na sexta-feira o Exército já estava na área para fazer a desocupação. Nunca vi uma ação tão rápida por parte do Exército, de que na quinta-feira concedeu a liminar, na sexta-feira já estavam lá, trazendo os transtornos, trazendo desesperos. Me informam as pessoas que estão aí na praça que 2 pessoas já morreram de infarto, de ver aquela situação, aquele povo de metralhadora andando para cima e para baixo, rodeando as casas, tirando fotos, intimidando as pessoas que estão lá. E a presidente Dilma, poucos dias atrás, aprovamos aqui um programa dela chamado Brasil Carinhoso. Eu pergunto se esse é o Brasil carinhoso que nós estamos dando aos nossos brasileiros, às pessoas que moram, que trabalham, nossos produtores, deixando alunos sem sala de aula, pais sem condições de ter sua propriedade, sem uma residência. O que estão oferecendo a eles, senhor presidente, é a oportunidade de se inscrever no programa de reforma agrária.
e aguardar uma fila. Então é um absurdo o que estão fazendo com o nosso querido povo do Mato Grosso, lá da Reserva Sul-Iamiçu. Não podemos permitir que, num momento desse no Brasil, tenhamos ainda situações desse tipo. Mas nós tivemos audiência hoje com o ministro da AGU, colocamos toda a situação para eles, toda a bancada federal do Estado do Mato Grosso está envolvida, já alertou por várias vezes o governo federal, os ministros, a presidente Dilma, o ministro da AGU, o próprio vice-presidente Michel Temer, e chega um momento em que nós pensamos em lavar as nossas mãos e deixar acontecer um derramamento de sangue lá, como aconteceu em Eldorado dos Carajás, porque as pessoas que estão lá estão dispostas a matar ou morrer, mas o governo não ouve, ou não quer ouvir, ou se faz de moco. Nós vamos no ministro, manda em outro, e as questões não se resolvem. Então, se nós não temos uma posição do governo, uma vontade de ajudar, uma vontade de resolver tal situação, tem hora que dá vontade de lavar as mãos e aguardar a tragédia, e aí o governo, do qual nós fazemos parte da base aliada, vai ser responsabilizado e vai entender que a voz da bancada federal do Mato Grosso, do governador do Estado do Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, levando as verdades do que acontece naquela área, é preocupante, e nós esperamos, senhor presidente, que nos próximos dias tenhamos uma solução pacífica para tal situação, para que o fato pior não aconteça, que seja o derramamento de sangue naquela área. Concedo a parte ao senador Jaime Campos. Meu caro senador Cidinho Santos, na verdade, o seu pronunciamento hoje... Senador Jaime Campos... Eu sei que não é regimental, eu ia pedir pela ordem. Eu só quero dizer... Regimentalmente, eu não posso... Ele está falando pela liderança. Eu fico preocupado, senador Jaime, de abrir uma precedência e depois eu não consigo controlar os trabalhos. Vossa Excelência, me perdoe, Vossa Excelência não pode conceder a parte porque fala pela liderança do seu partido. Ok, mas só para... Campos a causa, a bancada federal do Estado do Mato Grosso, que sempre esteve envolvida, o governador Jaime, um governador que hoje é senador, mas que sabe da situação das pessoas, que estão junto, e nós estamos preocupados, senhor presidente, estamos muito preocupados, as pessoas estão aí na Praça dos Três Poderes, estão lá no município de Alto da Boa Vista, São Félix do Araguaia, esperando uma decisão do governo de boa vontade para ajudar a resolver a situação de forma pacífica. O governo do Mato Grosso, o que podia fazer, já fez, já ofereceu uma área infinitamente maior, os índios aceitam a permuta da área, todo mundo está de acordo, infelizmente falta a boa vontade por parte do governo federal e infelizmente nós ficamos num jogo de empurra e não conseguimos resolver tal situação. Muito obrigado, desculpa pela demora, presidente, obrigado pela oportunidade.